Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira epístola de João, capítulo de número 3, dos versículos 1 a 3. Assim está escrito: Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esse é o texto para meditação nesta noite, e vamos falar sobre filhos de Deus. Como chegamos a ser filhos de Deus. O texto que li nos apresenta que Deus demonstrou um grande amor que nos foi concedido por Ele, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Para princípio, começando de que nós fomos criados por Deus. Deus é o nosso Criador. Ele criou-nos à sua imagem, à sua semelhança, colocou os nossos primeiros pais num lugar belo, seguro, tranquilo, em que a presença de Deus na vida deles era constante. Mas como já falamos em outras oportunidades, por uma decisão, por uma escolha, por uma desobediência, eles escolheram desobedecer à orientação de Deus, perderam essa intimidade que eles tinham com Deus, esta comunhão, este relacionamento, perderam isto, foram lançados fora do jardim do Éden, ficaram distantes da presença de Deus, colocados na condição de inimigos. Então, as pessoas tornaram-se criaturas, ou seja, criados por Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus, ou pela permissão de Deus. Então, este é o ponto. E o homem, fora da presença de Deus, começou a vaguear, a andar errante por este mundo afora, buscando seus próprios interesses, acometido por limitações, por dificuldades, por problemas, por insegurança, por medo, por enfermidades, tantas situações que nos nossos dias elas estão bem patentes diante dos nossos olhos, e tudo isto unicamente como consequência do pecado. Porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E pecando-se, não havia nenhum deles que praticasse o bem, porque todos se extraviaram, se distanciaram, se mancharam, se enveredaram por outros caminhos que não os caminhos de Deus. Então, esta é a condição em que vive a humanidade. Mas o Deus que criou a cada um de nós, e entendendo esta decisão que havia sido tomada de maneira errada, Deus então não abandonou a sua criatura, a criação, o homem feito pelas suas mãos, a sua imagem e semelhança. Deus não os deixou no abandono, mas Deus estabeleceu um meio através de uma promessa,
de resgatar, de reconciliar, de reaproximar este homem, esta criatura, dele. E como é que Deus fez isso? Através do plano que ele estabeleceu, da oferta da vida do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar e lá na cruz do Calvário realizou de uma vez por todas o sacrifício, a obra da redenção, e disse ao Pai: Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Então, ali Jesus concluiu o que era necessário. E desde então, a porta da oportunidade para a libertação, a salvação, a aproximação do homem com Deus, através da reconciliação e dos efeitos pelo sacrifício de Jesus, eles podem ser aproximados de Deus. E diz que Jesus veio para o que era seus, o povo da sua descendência, mas os seus não receberam. E a Escritura então volta a nos dizer: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, mas eles nasceram de Deus. E está escrito: aqueles que creem no seu nome. Então, ao crer no nome do Senhor, a estes Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, não é filho de Deus da parte do homem, não é filho de Deus da parte da carne ou do sangue, mas é filho de Deus por crer nele e através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, como se dá esta filiação? O texto que li nos afirma que através da demonstração do grande amor de Deus que ele nos tem concedido, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, para tornar-se filho de Deus, à luz da Bíblia, qual é o caminho que se apresenta? A palavra de Deus, ela nos afirma que nós fomos adotados por Deus, por crermos em Jesus. Então, ao crer em Jesus, o Senhor Deus nos recebe e nos adota como seu filho. Porque antes de crer em Jesus, nós somos chamados filhos da carne, filhos do sangue, filho do varão, filho das trevas, filho do pecado, filhos da desobediência. Então, toda esta é a designação que pesava sobre nós, a nossa filiação, filhos da mentira, filhos da corrupção, filhos do engano. Então, essa era a identificação que nós tínhamos. Mas através de Jesus, quando somos recebidos por Deus, pelo poder do seu amor, então ele nos adota. E a palavra de Deus está escrito aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou meu pai, meu paizinho, meu papai. Então nós recebemos de Deus o espírito de adoção. Então, quando houve o arrependimento da nossa parte, após ouvir a palavra, gerar fé, arrependimento no nosso coração e crermos no Senhor e entregarmos a nossa vida a Ele, o Senhor Deus opera através
do espírito de adoção e ele então nos adota na sua família. E o texto que li, ele diz claramente que fôssemos chamados filhos de Deus. E a partir de então, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. A relação da filiação do homem com Deus. O homem como filho de Deus. Isto só é possível através do sacrifício realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, em obediência ao que Deus determinou. Então diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então significa que uma vez adotados na família de Deus, nós recebemos o nome de Deus, porque agora somos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós trazemos o seu nome na nossa vida. E para trazer a filiação filho de Deus, o nosso caminhar, a nossa conduta, o nosso procedimento, ele deve estar alinhado com o procedimento de Deus. Porque o filho segue o exemplo do pai. O filho observa a conduta do pai. Então, se antes nós éramos filhos da mentira, das trevas, do pecado, porque aquele era o nosso pai, agora, tendo a Deus como nosso pai, pela adoção que foi feita, nós temos que agora, então, observar este nosso pai, qual é o seu procedimento, e nós procurarmos imitá-lo, aprender com ele, andar de acordo com a sua vontade. Então, Deus, ele é santo. Nós precisamos ter na nossa vida a marca da santificação. Deus é justo. Nós precisamos agir com justiça, porque o nosso Pai é justo. Deus é verdadeiro. Então, nós precisamos andar na prática da verdade, porque somos filhos de um Pai que é verdadeiro. Deus é luz. Então, nós precisamos andar na luz. Não podemos andar nas trevas. Deus é fiel. Nós não podemos ser infiéis, porque o nosso Pai é fiel. Então nós temos que seguir os passos e os princípios da vida do nosso Pai. Então nós fomos aceitos por Ele. E isso faz lembrar um garotinho que, numa certa ocasião, vai ilustrar bem esta filiação que nós recebemos de Deus. Diz que aquele garotinho, ele construiu um pequeno barquinho de madeira, com todo cuidado, com todo carinho. Ele fez aquele barquinho dele e todas as vezes que chovia, vinha a água e ele colocava aquele barquinho e ficava observando. O barquinho ia deslizando sobre as águas. Mas um determinado dia aconteceu o seguinte: deu uma chuva muito forte e ele colocou aquele barquinho nas águas para observar novamente. E como as águas foram muito fortes e a correnteza veio, levou o barquinho daquele garoto embora e ele perdeu de vista e o barco desapareceu. Para o garoto, estava perdido. Ele não viu, não soube para onde o barco dele se foi e ficou assim. Mas num determinado tempo, passado um certo número de tempo, de meses, aquele garotinho foi a uma cidade próxima ali. E quando ele observa ali, numa determinada loja, está ali na vitrine aquele barquinho. E ele, quando olhou aquele barquinho, o coração dele saltou de alegria, os olhos brilharam e ele reconheceu. Ele falou: este barquinho é meu, eu construí esse barquinho. E veio a chuva e levou o barquinho. E eu fiquei sem ele. E olhou ali e disse: esse barquinho é meu, eu fiz. E a pessoa disse: não, esse barquinho agora é meu. Se você quer ter este barquinho, você precisa comprá-lo.
E o garoto então pergunta qual o preço daquele barquinho. E quando diz o preço, ele vai ao pai, conversa com o pai, consegue o dinheiro da parte do pai, volta àquela loja e compra o barquinho. Paga o preço, a pessoa dá o barquinho ao garoto, ele pega aquele barquinho, traz o barquinho no seu peito, próximo ao seu coração, e faz a seguinte declaração. Então ele diz assim: barquinho, você agora é meu 2 vezes. Você é meu primeiro porque eu te criei. Fui eu que fabriquei você, eu que te fiz. E segundo lugar, você é meu porque eu te comprei. Eu paguei o preço por você. Agora você é meu 2 vezes. Porque eu te fiz e porque eu te comprei. Esta é a atitude de Deus para conosco. E quando nós vamos a Deus, a palavra de Deus, ela nos diz que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós chegamos a Deus, é como se Deus fizesse como aquele garotinho. Ele traz-nos para o seu coração e diz: você agora é meu 2 vezes. Você é meu filho porque eu te criei, eu te formei. E você é meu filho porque eu te resgatei. Eu dei o preço pela tua vida. Você agora é meu 2 vezes. Filhos por criação e filhos por adoção ou redenção, através do resgate de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, é nesta condição que nós somos levados, então, à presença de Deus, e Deus nos recebe agora, não mais como estranhos, mas Ele nos recebe como filhos. E como filho, o Pai abre para nós tudo que lhe pertence. E Ele nos coloca na sua herança, naquilo que Ele é, naquilo que Ele possui, Ele coloca então à nossa disposição. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai é, eu preciso ser também. Então é esta a relação de filhos de Deus. Então o que observamos à luz da palavra e da manifestação de Deus através da natureza são lições que nós aprendemos e que precisamos trazer para a nossa vida e demonstrar nela que nós somos e estamos vivendo como filhos de Deus, que na verdade somos, porque fomos adotados. Então, quando somos adotados, nós recebemos o nome de Deus, porque agora somos chamados filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Nós recebemos a natureza de Deus, a natureza divina. Deus implanta a sua natureza divina na nossa vida. E nós passamos a ter a natureza divina. Então, temos a natureza humana e temos a natureza divina, por conta da redenção. E nós passamos a ter direitos e deveres a tudo aquilo quanto Deus, como Pai, Ele tem. Porque o Pai não nega nada ao Filho. O Pai não priva o Filho de nada. O Pai não trata o Filho como escravo, como estranho. Ele trata como filho. E como filho, o coração do Pai se dilata, se abre. Então, tudo está disponível para o filho. Então, quando nós observamos, todo filho, ele tem direito de ser amado pelo Pai. E nós somos amados. Vede, com grande caridade, nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Uma vez que nós somos amados por Deus, é o direito de nosso Pai nos amar, e nós agora, como filhos,
nós temos o dever de corresponder a este amor. Então, se o nosso pai é o pai de amor, nós precisamos ser filhos de amor e devotar amor para o nosso pai. Aqui, no caso, o nosso pai celestial, Deus como nosso pai. Deus como pai, ele é provedor, ele é amigo, ele é irmão. Ele sempre está disponível a atender a necessidade e ajudar o seu filho. Tendo Deus como pai, nós recebemos dele o direito e ele coloca à nossa disposição todo o suprimento necessário para promover o nosso crescimento diante da presença dele. Crescermos no conhecimento de Deus, na comunhão, na experiência com ele. Então, se Deus nos proporciona os recursos, os suprimentos para efetuar o crescimento, nós precisamos viver debaixo da sua tutela, do seu cuidado. Então, é Deus cuidando dos seus filhos. E como pai, ele cuida muito bem. Como pai, ele se compadece. Mas nós temos também o direito de receber de Deus a proteção e a segurança para a nossa vida. Porque o pai sempre está por perto para proteger, para livrar, para dar segurança, para defender os seus filhos, para não permitir que algum mal lhes aconteça. Mas nós temos o dever de ouvir os conselhos do pai. Não podemos ser filhos desobedientes. Nós éramos antes filhos desobedientes, rebeldes, desleais, ingratos, profanos, injustos. Mas agora, recebidos como filhos de Deus, nós temos a marca de Deus na nossa vida e os nossos atos e atitudes devem revelar quem é o nosso pai. Nós não podemos ser filho de um e demonstrar qualidades de outro pai. Isso não existe. Nós temos que trazer em nós a demonstração das qualidades que temos no nosso pai. E se o nosso pai é Deus, as qualidades de Deus devem estar evidenciadas na nossa vida. Então, este é o nosso comprometimento. Nós temos o direito de ser conduzido pelo pai. O pai é aquele que conduz, que dirige, que orienta, que mostra para o filho os caminhos por onde ele precisa andar para ter assegurada a vida. E é nosso dever, como filhos de Deus, deixar-nos ser guiados por ele, porque ele sabe por onde vai nos conduzir. Nós não podemos chegar ao pai e dizer, não, pai, tudo que você fala aí, para mim não aproveita nada. Eu sei por onde eu tenho que andar, eu já tenho a minha cabeça, eu já sei como fazer as coisas. Não. O bom filho, ele ouve a voz do pai e obedece à orientação que o pai lhe dá. E como filhos de Deus, adotados por ele, e agora filhos por duas razões. Primeiro, porque Deus nos criou, e segundo, porque ele nos redimiu. Ele nos comprou, nos resgatou. Então nós somos filhos de Deus de duas formas, por criação e por redenção. Então precisamos deixar ser construído ou conduzido por este Deus. Agora, o pai sempre vai instruir o filho na verdade. Porque Deus é o Deus da verdade. Agora, quando o pai não é Deus, ele vai instruir no engano, na mentira, no erro, na corrupção, em tudo que não presta. Mas quando o pai é Deus, é diferente. O caminho é outro. É um caminho brilhante. É um caminho de luz. É um caminho de segurança. É um caminho com verdade. É um caminho com princípios que são imutáveis. E o nosso Deus é este Pai que nos instrui na verdade. E nós temos o dever de ouvir e atender com obediência às instruções deste Pai que nós temos.
E este Pai, que é Deus, ele tem prazer na nossa vida. Por quê? O Pai corrige o filho que ama. Quando um filho de Deus está enveredando, às vezes por um descuido, por uma fraqueza, por algum caminho, Deus, como Pai, ele vem e corrige. Por que ele corrige? Porque ele ama. Porque ele não quer ver o nosso mal. Ele quer ver sempre o nosso bem. Então esta é a qualidade de Deus como nosso Pai. Então Deus como nosso Pai, ele tem prazer em nos preservar, cuidar, proteger, orientar, instruir e segurar. Então, quando alguma coisa sai fora, Deus vem e nos pega pela mão e nos coloca no caminho novamente e nos instrui como Ele deseja que nós andemos na sua presença. Então, filhos de Deus têm que representar o seu Pai. O seu Pai é Deus. O nosso Pai é Deus. Então nós temos que demonstrar na nossa vida que pertencemos a Ele, que somos da família de Deus. Então está escrito, agora somos filhos de Deus, mas na promessa de Deus está transcrito aqui nas entrelinhas que existe muitas coisas ainda por acontecerem na vida daqueles que são filhos de Deus, mas que estão reservados por Deus, o nosso Pai, para o futuro, que vai acontecer. Então diz, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Deus, o nosso Pai, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então esta é a promessa. Vai haver esse grande encontro maravilhoso neste dia que está para vir. E a orientação da palavra de Deus é, e qualquer que nele tem esta esperança da manifestação dos filhos de Deus, então está escrito, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, quando nós observamos as pessoas andando por esses caminhos afora, misturando-se de toda maneira, ele está negando o seu Pai. E quem está negando o Pai está cortando o vínculo familiar que liga a este Pai. Porque vai trazer tristeza, lágrimas, dissabores ao coração do Pai. Então, o filho que ama o Pai, ele honra o Pai. Ele valoriza o nome do Pai. Quando fala o nome do Pai dele, ele diz, o meu Pai. Esse é o meu Pai. E o nosso Pai é Deus. Pai de criação e Pai por redenção. Por nos resgatar das trevas, do pecado, da ignorância, da escuridão, do caminho da perdição. E fomos transportados para o caminho da paz, da luz, da verdade, da pureza, da presença de Deus. Então o filho, ele tem intimidade com o Pai. O filho pode falar das suas limitações ao Pai, dos anelos do seu coração. E o Pai sempre estará disposto a ouvir o filho e a dar-lhes o conselho necessário para que este filho, então, ele tenha na sua vida as experiências seguindo os conselhos do seu Pai. Tenha a atenção do Pai. Quando o filho clama pelo Pai, este Pai, que é Deus, ele inclina-se, ele se faz presente, ele está à disposição para ouvir o pedido do filho. Não é o caso de um garotinho que, numa certa ocasião, ele queria falar com o pai e o pai nunca tinha tempo para aquele filho. Todas as vezes que o
o filho procurava o pai, ele dizia: filho, agora não posso, agora estou ocupado, eu tenho muito trabalho a fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e sempre havia uma desculpa e nunca havia aquele encontro do filho com o pai. O filho precisando conversar com o pai e o pai se excusando, dizendo que tinha outras coisas mais importantes do que a intimidade ou a atenção que era requerida por aquele filho. E o que ele fez? Ele pesquisou e perguntou ao pai quanto era uma hora de trabalho do pai. E quando, segundo dizem, ele se informou quanto era a hora do pai, ele, de acordo com o que recebia a cada mês, ele foi reservando, e quando chegou o valor, ele completou o valor de 1 hora. E diz que ele foi ao escritório do pai e disse: pai, eu vim aqui para falar com você, mas meu filho não tem tempo. Pai, eu já sei qual é o valor da sua hora de trabalho. E eu vou comprar de você 1 hora do seu trabalho. Aqui está, pai, o dinheiro, equivalente a 1 hora do seu trabalho. Portanto, durante 1 hora, você vai ser o meu pai, porque eu comprei a sua hora. E isso foi uma lição muito forte para aquele pai. O pai que corria atrás de tudo, mas se descuidava da atenção do filho. E o filho criou essa estratégia. Então isso traz-nos o quê? Uma lição. O que isto explica? Que os pais precisam dar atenção a seus filhos. Deus, como nosso pai, ele nunca está ocupado. Tantas pessoas clamando a ele, tantos filhos que Deus conquistou por este mundo afora, tantos filhos criados e redimidos e unidos e ligados a Deus como pai. Mas quando eles precisam e clamam, o pai está presente. O pai nunca diz que está ocupado. Ele sempre tem atenção para os seus filhos. Bom seria se, de outro lado, os filhos também sempre tivessem a disposição de dar atenção ao pai, porque a presença do pai enriquece a relação. A presença do pai, sem palavra, ensina lições preciosas para a vida dos filhos. O olhar do pai, o gesto do pai, o movimentar do pai, o andar do pai, tudo isso imprime lições no consciente, no coração dos filhos, que eles passam então a observar e a seguir o exemplo do pai. É como o garotinho que começou a seguir o pai tinha um pequeno defeito na perna, então o pai mancava um pouco quando andava. E o garotinho era normal. Mas como ele sempre estava seguindo o pai mancava e ele mancava também. Igual o pai fazia, o filho fazia. O que é isto? O exemplo do pai. Ele entendeu que como o pai mancava, ele também precisava mancar para ficar igual ao pai. O filho tem o desejo de ser igual ao pai. E nós, como filhos de Deus, precisamos entender como é que Deus anda, como é que Deus caminha, como é que Deus age, como é que Deus fala, como é que Deus sente. Tudo isso está transcrito na sua palavra. E nós precisamos aprender e colocar em prática, para assim fazermos também, para andarmos de acordo com o nosso Pai. Lembra as crianças quando são pequenas? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. Você quer trabalhar onde? Eu quero trabalhar onde meu pai trabalha. Tudo é o pai. O pai é o exemplo, o pai é o espelho, o pai é o modelo, o pai é o referencial. E Deus é o nosso pai. Deus é o nosso referencial. Deus é o nosso espelho. Quando olhamos para ele e vemos nele, nós encontramos o caminho que nós estamos e aonde podemos andar para estarmos de acordo com o Pai que nós representamos.
Agora, veja bem, se como filho de Deus eu utilizar o meu comportamento para realizar coisas duvidosas, as minhas relações para adquirir vantagens através de desprezo, de ignorância, de ferir a um, de machucar o outro, que pai eu estou representando? Não estou representando o verdadeiro pai. Então alguma coisa está errada. Está tendo um desvio de conduta, de caráter. E isso é gravíssimo para quem faz profissão de servir a Deus. Se ao abrir da minha boca eu usar palavras desagradáveis, palavras que trazem tristeza, palavras que trazem vergonha, será que alguém vai dizer que eu estou seguindo o caminho do meu pai? Não. Se disser qualquer coisa, espera aí. Mas você não é filho de Deus? Você não serve a Deus? Você não foi resgatado por Ele? Você não diz que o seu pai é Deus que te comprou, que mudou a sua natureza, que transformou a sua vida, que mudou o seu comportamento, mudou as suas atitudes? E como é que você está tendo essas atitudes desagradáveis? Você está envergonhando o seu pai. E a pessoa fica cabisbaixo, não esperava por isso. Diz o quê? Eu preciso melhorar os meus caminhos. Eu estou manchando, eu estou pisando no nome do meu pai. Eu estou desonrando o meu pai. E eu não posso fazer isso. E como filhos de Deus, nós precisamos aprender estas coisas. Quem é filho de Deus deve andar de acordo com a vontade de Deus. Se não sabe, procure na palavra. Leia os textos. Lá está escrito. Você vai aprender. O Espírito de Deus, que é o Espírito de adoção, que nos adotou na família de Deus, ele vai nos guiar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, deixa-se guiar pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo guiar a mim e a você, nós vamos representar bem o Pai que nós temos, que é Deus. Então está escrito: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós temos a atenção do Pai, a proteção do Pai, o acesso ao Pai, nós temos intimidade com o Pai e nós temos a autoridade do Pai. Nós podemos usar o nome do nosso Pai. Quando chega em determinado lugar, você é quem? Eu sou fulano de tal. Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano. Ah, muito bem. O seu pai é pessoa de fibra, pessoa de palavra, pessoa direita, pessoa correta. E quando chega lá, você é filho de quem? Sou filho de Deus. Pela misericórdia, ele me adotou como seu filho. Eu sou filho de Deus. Ah, bom, sim. Então, se você é filho de Deus, não precisa ter medo nem preocupação, porque quem é filho de Deus tem que ter aprendido de Deus como é que se age, como é que se vive na presença das pessoas. Então esse é o nosso cuidado que precisamos ter. Porém, hoje há muitos filhos, ditos filhos de Deus, que estão se tornando filhos bastardos, porque já mancharam a honra do pai, já perderam a intimidade com o pai, já não despertam mais a atenção do pai, já não querem mais a proteção do pai, porque sabem se virar, mas querem a herança do pai, querem os bens do pai. Mas tudo que o pai tem para oferecer, eles não querem. Mas eles querem a herança e os bens que o pai conquistou. Mas o pai só distribui a herança e os bens que tem aos filhos que lhe obedecem e que seguem o seu exemplo. Porém, os filhos que andam por caminhos errados, eles serão desfiliados da família, porque não representam o pai, porque deixaram-se dominar por um outro espírito que os desviou da comunhão com o pai. E eles precisam ser resgatados, libertados e restaurados, se houver oportunidade.
para voltarem a desfrutar da comunhão com este Pai. Então, nosso Pai é Deus, somos filhos de Deus por adoção. Se você foi criado por Deus, foi formado por Ele, ainda não passou pelo processo da adoção de filhos, ela está acessível diante de você através de Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? Receberam a Jesus. Como? Como Senhor, como Salvador, como Libertador. Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram da vontade do varão, não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus, gerados de novo pela palavra de Deus. E sendo adotados na família divina, nós agora desfrutamos, usufruímos deste grande e maravilhoso amor de Deus. E neste amor estamos para representá-lo perante outros que estão à nossa volta. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então está aí a filiação divina. Como é que ela se processa? É através da adoção. E quando você chegar a este encontro com Deus, ele vai fazer como aquele garotinho. Ele vai te receber com amor, com alegria. Ele vai levá-lo ao coração dele. E vai dizer, filho, filha, você agora é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te criei. E segundo, porque eu te redimi. Eu resgatei você para mim. Você agora é meu 2 vezes. Que assim aconteça com você que está ao alcance desta voz, nesta oportunidade. Que Jesus seja Senhor e Salvador da tua alma. E você venha conosco fazer parte da família de Deus. E ao fazer parte da família de Deus, você terá acesso irrestrito à presença do Pai. Você terá intimidade com o Pai. Você terá a atenção do Pai. Você terá a proteção do Pai. Você terá a autoridade do Pai. E você herdará todos os bens que o Pai tem. Será teu como filho. Guarde esta palavra. Andemos por este caminho e representemos bem o Pai que nos comprou, que nos criou e que nos resgatou e que nós agora somos propriedade de Deus, filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.